acharam? Diga amém. Amém. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E outro versículo é Eclesiastes 3, só versículo 1, que todos já conhecem aqui, né? Que é o tempo determinado para todas as coisas. Olhe para o seu irmão e diga: Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus do impossível. Quantos creem que Deus é o Deus do impossível? Glória a Deus. Todos já souberam através do irmão Joel, né, que nós nos casamos, mas foi uma trajetória que não foi fácil. Antes de contar, primeiros agradecimentos, né? Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade. Segundo, a meu querido irmão Joel, que foi um anjo do Senhor. O Senhor ligou a luz assim, ele apareceu e nos ajudou bastante. E agradecer também a todos que estão aqui ouvindo, né? Ouvindo a palavra de Deus. Amém? Bom, passamos por uma luta. Todo o povo de Deus passa por luta, não é isso? Se tudo fosse fácil, não seria o Evangelho, porque o Evangelho é aquilo que nos confronta, aquilo que nos embate a todo momento. Tanto que às vezes a gente faz uma coisa de errado, aí a consciência, poxa, eu fiz isso errado. Mas não, o Espírito Santo de Deus que nos mostra o que é certo e o que é errado. Então, assim, a nossa trajetória foi até engraçada em alguns momentos e também desesperador também em outros momentos. Nós nos conhecemos, para vocês entenderem especificadamente, nós nos conhecemos. E a partir do momento que eu conheci essa varoa do Senhor que Deus me deu, que quem quer uma varoa é só orar que Deus dá, viu? E quem quer um varão também é só orar que Deus dá. Deus, ele é um Deus do impossível. Então, nós nos conhecemos, só que a gente ainda não era evangélico. Nós éramos afastados do caminho do Senhor, né? Vou contar rapidinho aqui para eles entenderem o propósito de Deus. Eu queria sempre, na verdade, eu não estava satisfeito de estar no mundo e estar com ela. Em mim eu ficava assim, eu tenho que procurar alguma coisa porque ela gostava sempre de sair e eu era uma pessoa mais reservada assim. Aí eu falei, poxa, eu vou falar com ela pra gente fazer um acordo de todo domingo ir pra igreja. Veja bem como Jesus ele trabalha. Pronto, nós fizemos esse acordo. Todo domingo nós passamos aí pra igreja, aí pra casa do Senhor. Teve um domingo que a gente não marcou com esse compromisso que a gente tinha feito. E aí nós dissemos um pro outro, vamos pro cinema. Pronto. Estava tudo certo que nós íamos pro cinema. Mas as coisas que são aos nossos olhos não são aos olhos de Deus. Às vezes a gente quer uma coisa, só que Deus ele quer nos mostrar outra. E aí nós temos que estar sensível ao ouvir o que o Senhor quer nos mostrar. Porque a Bíblia fala que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então é só maravilha estar na presença do Senhor, não é verdade? Então, nós dissemos um para o outro, vamos para o cinema, vamos. Só que nesse dia, irmão, parecia os tempos de Noé. Ninguém acreditava que ia cair uma chuva forte do abismo. Caiu aquela chuva e inundou todo aquele lugar. Só que aqui não inundou não, mas choveu muito. A tarde toda choveu. De manhã fez um sol, a tarde toda choveu. Aí eu olhei para ela e disse, isso aí é pra gente ir pra igreja. Ela tá bom, então vamos pra igreja. Quando deu 6h30 mais ou menos, a gente via até as estrelas do céu. Você vê como é a vontade do Senhor. Como é a vontade do Senhor. A gente viu até as estrelas do céu. O céu limpou, não choveu mais. A gente foi para casa do Senhor, a gente foi para a igreja. Chegando lá, o Senhor ele falou fortemente aos nossos corações. E nós retornamos para o Evangelho, para a glória de Deus. Pronto. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e falamos um para o outro, e agora? O que é que vai acontecer?
Porque, irmãos, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. Muitas pessoas podem até ter vergonha, mas temos que falar a verdade. Quando nós não éramos no mundo, praticávamos o ato. Então, para deixar isso, irmão, foi a coisa mais difícil. Isso aqui a gente não tem vergonha nenhuma de dizer, porque você vai ver que Deus, ele é um Deus do impossível. E quando a gente se coloca na posição de servo do Senhor, de ouvir a voz de Deus, Deus, ele se aperfeiçoa e faz aquilo que o homem não consegue fazer. Então, nós passamos até um tempo ficar naquela: Senhor, tá difícil, Pai. Porque a vontade da carne, muitas das vezes, ela é boa aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não é. E aí pronto, nós fizemos um acordo: vamos juntar dinheiro para a gente casar. Amém, vamos casar. Só que em meio a 11 meses a gente tentando juntar dinheiro, nós não conseguimos. Nós tivemos que, você vê que para Deus a gente tem que fazer tudo certinho. Se a gente faz uma coisa de errado, é como se fosse aquele efeito dominó, tudo cai. Então quando a gente se coloca na posição de servo mesmo do Senhor, Deus, ele vai ali, restaurando, vai ali fortalecendo, vai conduzindo e vai acontecendo aquilo que o impossível. Pronto, nós fizemos uma campanha de jejum, uma oração, para a gente se libertar daquilo que nos prendíamos no momento. E graças a Deus a gente se libertou, a gente tinha se libertado. E nós tínhamos 3 meses, isso se passaram 11 meses mais ou menos, e nós tínhamos 3 meses para juntar o dinheiro. Tínhamos chamado Joel, ele tinha feito o orçamento lá na casa, tudo direitinho, que porventura a casa era uma caverna do dragão, mas se transformou num palácio. E Jesus, ele é assim, irmão. Jesus, ele é assim. A Bíblia fala, né, da casa de areia é a casa da rocha. Se você colocar a sua casa na areia, vai vir um mar, a tempestade vai levar toda a casa. Mas aquela casa que ela é firmada na rocha, ela permanece para sempre, porque a rocha é Cristo Jesus. Então, nós tínhamos 3 meses para juntar dinheiro. Eu falei: bicho, eu não ganhei na Mega Sena, eu não sou nenhum servidor público, eu não ganho essas coisas todas, nem ela. Mas nós perseveramos com Cristo, nós continuamos orando. E aí Joel, pronto, fez todo o orçamento. E nós fomos na casa de material de construção. Você vê o mistério do Senhor agora. Quando ele fez o orçamento, bateu um valor lá, eu falei: Senhor, tem de misericórdia, meu Pai. Que coisa cara. E ali eu já tinha certeza do que o rapaz tinha dito do valor, eu já tinha certeza que eu não tinha aquele valor na conta. Só que Deus, ele é um Deus do impossível, irmão. E se a gente crê no impossível, o impossível ele acontece. Possa ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, referente a alguma cura, alguma libertação, não só por casamento, em outras áreas. Se você crer, verás a glória de Deus. Então, ela olhou para mim, eu olhei para ela, mas eu não queria transparecer a certeza que eu tinha que não tinha aquele valor. Eu falei: não, vou ali no banco, vou tirar o dinheiro, no banco 24 horas, no ponto.com. Vou tirar o dinheiro ali. Ela: tá bom, tô aqui te esperando, toda alegre, só que ela não sabia. E aí eu tava indo, falei: Senhor, tem de misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foram essas palavras que eu dizia. Foram essas palavras. E sempre eu dizia esse Salmo 125: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Em meio à dificuldade, não se abalar, mas crê que Jesus Cristo, ele traz a solução, porque ele é a solução. Então, eu na verdade coloquei o cartão, inseri o cartão. Quando eu fui para tirar o dinheiro, apareceu na tela: compareça no banco para cadastrar uma senha. Eu falei: misericórdia. Você está repreendido, Satanás. Porque muitas das vezes o inimigo, ele até tenta nos abater. É engraçado, mas
Foi uma coisa realmente que o inimigo ele tentou abater naquele momento. Só que eu falei, Senhor, tem de misericórdia, eu creio no Senhor. E aí eu falei, eu me ajoelhei lá no ponto com, todo mundo passando, ninguém entendia nada, porque os mistérios do Senhor é assim, irmão. A Bíblia fala, né, que pro mundo nós somos loucos. Antes ser louco por Cristo, que é melhor. Ser louco por Cristo é melhor do que ser louco no mundo. Então o povo passava, olhava, mas ali eu estava orando. E aí quando eu fui lá, eu falei, eu vou passar no débito, à vista, e em nome de Jesus eu vou conseguir. Foi essas palavras que eu tinha comigo. Aí ela chegou para mim e aí conseguiu. Aí para eu falar para ela e não trazer uma palavra assim de gelo para ela, eu falei, não, vou passar aqui no débito e a gente vai conseguir. Eu passei. E para a glória de Deus passou todos os materiais de construção à vista. Porque o propósito da gente era esse, casar e não ter dívida. Porque assim, ó, eu sempre tive isso comigo. Eu vou casar, eu vou iniciar, cada um tem um pensamento. Mas o meu sempre foi assim, eu vou casar, vou iniciar uma vida de casado. Casal jovem, já iniciar com cartão de crédito, com muitas dívidas. A Bíblia também nos orienta a isso. Há tempo para todas as coisas. Nós temos que ser como as prudentes, não como os loucos. Então, passou lá à vista. Amém. E nós estávamos voltando lá toda feliz. Quando eu cheguei lá, que eu contei para ela, ela nem acreditou. E quando eu fui olhar na conta ainda, porque Deus ele nos dá ousadia. E nós temos que ser ousados mesmo, irmão. Não é pra gente duvidar de Deus, não. A gente tem que ser ousado mesmo. Eu ainda fui lá consultar, e quando eu consultei ainda tinha um valor que eu falei, Senhor, o que é isso, Pai? Então, tudo isso cooperou para a obra de Deus. Às vezes a gente pensa, poxa, Senhor, isso para mim é difícil. Isso para mim eu não consigo. E o Senhor quer exatamente que a gente diga essas palavras. Porque quando a gente se mostra fraco para o Senhor, é aí que Ele se aperfeiçoa. Que a Bíblia fala que Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não é verdade? Então, aconteceu o casamento. Mas antes de acontecer o casamento, uma outra coisa também muito engraçada, iniciou a obra. A obra parou até por um tempo também, mas retomou. Tudo foi guiado pelo Espírito Santo. Nós não colocamos a carroça na frente dos bois. Foram os bois na frente da carroça. Porque assim, às vezes a gente quer tomar as nossas próprias atitudes. E quando a gente toma as nossas próprias atitudes, aí dá errado. Você que espera em casar ou em qualquer outra situação, o conselho que eu trago hoje para você, referente ao testemunho, referente à palavra de Deus, é espere a vontade de Deus. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. A Bíblia fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o relógio do Senhor é totalmente diferente do nosso. Não é verdade? Amém. Aconteceram essas coisas. E eu sempre olhava para ela e dizia esse versículo que eu sempre guardei para mim de Josué. Interessante que se a gente for olhar o capítulo 1 até o 9, o Senhor vai falar para Josué de diversas formas. Josué, não temas, eu sou contigo. Josué, não tenha medo, esforça-te. Faça só tão somente a minha vontade, que o resto eu faço. E Jesus ele fala, né? Buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu olhei para ela e falei, mano, vamos agora fazer a vontade do Senhor. E tudo foi se acrescentando, tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. É culto de jovem, eu sou jovem, não sou Senhor. O povo de lá da igreja quer colocar para o grupo do Senhor. Eu falei, não, esperar um pouquinho. Mas assim, nós jovens temos aquilo de querer fazer uma coisa e já ver o resultado. E muitas das vezes não é assim que acontece, não só jovem, mas muitas das vezes não é assim que acontece. O Senhor, a Bíblia vai falar que lá a luta que Jó passou não foi de um dia para o outro. Jó passou uma luta que durou um certo tempo.
Mas ali, o que ele passava, ele falava: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele adorava todo o tempo. E eu dizia sempre isso para ela: vamos louvar, vamos fazer a vontade de Deus, porque Deus, ele vai suprir todas as necessidades. E Deus, irmão, ele é um Deus do impossível. Porque nos meus olhos eu tinha certeza que não tinha dinheiro, que não ia dar certo. Eu tinha essa certeza. Mas só que eu orava e pedia a Deus para tirar isso de mim. E Deus, ele me deu uma rasteira. Porque o que eu pensei uma coisa foi totalmente diferente. Então temos que ser como prudentes, aguardar, esperar, pois no momento certo o Senhor, ele fará o melhor. E Deus, irmão, é assim. Por mais que a gente queira fazer uma coisa, se a gente ficar focado naquilo, pode até acontecer, mas não vai ser pela vontade do Senhor. Nós temos que aguardar. Nós temos que... A palavra que hoje, se tivesse um título, um tema, é esperar no Senhor. Porque nós esperamos. E a partir do momento que a gente esperamos, a gente viu o resultado, a gente viu a resposta do Senhor. Então hoje a palavra é essa: espere no Senhor. Aguarde, faça tão somente a vontade de Deus. E assim você vai ver a glória ser manifestada na sua vida. O povo vai olhar você e vai falar: você, aconteceu isso com você? E você vai falar: para a glória de Deus, Deus, ele fez o impossível. E assim, irmão, não preparei uma pregação, fiz então somente só um breve testemunho do que aconteceu. E para que também os irmãos creiam que Deus, ele ainda faz milagre. Porque tem muita gente que duvida ainda da vontade de Deus, serve a Deus, está na casa do Senhor, mas duvida da vontade de Deus. Essa semana, ontem na verdade, eu estava conversando com minha esposa, que eu estava passando mais minha tia. E aí tinha uma irmã que ela subiu desesperada, chorando. E ela falou que ela estava grávida. Só que ela tem 2 filhos na verdade. O segundo filho foi uma gravidez de risco, quase que ela morre. Ela falou que ela não podia ter o 3º filho. O médico falou que ela não podia ter o 3º filho. Só que aí eu falei para ela: irmã, creia no Deus. Creia no Deus, que Deus, ele pode fazer todas as coisas. Ele é o médico dos médicos, o rei por excelência. Ele é o doutor da ciência. Ele é a inteligência. Então, às vezes nós mesmos, praticantes do Evangelho, servindo a Deus, muitas das vezes a gente duvida. Muitas das vezes a gente duvida, e não é pra gente duvidar. É pra gente tão somente crer. Porque pense, irmão, Deus, ele abriu o mar para o povo de Israel passar. O povo de Israel começou a marchar ali, e os pés daquele povo não estavam nem molhados. Pense, quando Moisés colocou o cajado, o mar foi para um lado, o outro foi para o outro, e eles andaram na terra seca. Para você ver que Deus, ele é um Deus do impossível. Amém? Amém. Que gostaria de louvar, de cantar um louvor. Paz, irmãos. Amém. É porque eu sou bem tímida mesmo para falar, e eu fiquei pressionando ele, dizendo que quem ia contar tudo era ele, e eu ia ficar aqui parada só ouvindo também. Mas é um motivo de alegria estarmos aqui pela primeira vez. A gente nunca contou assim. Na verdade, a gente resumiu porque aconteceu muitas outras coisas e ia comer um tempo terrível, a gente não ia sair daqui. Mas Deus nos honrou do início ao fim. E no início de tudo, eu realmente não queria nada com Deus. Isso me pegou assim em uma época escura da minha vida, que eu não queria nada mesmo. Mas tudo tem um propósito, e eu creio que Deus colocou ele na minha vida para me tirar mesmo daquele lugar escuro onde eu estava, sem querer saber de nada, sem querer saber de Jesus. E aproveitando esse testemunho dele, se tiver alguém aqui que ainda não é evangélico, que ainda não aceitou Jesus no seu coração, vale muita
pena estar na casa do Senhor, vale muito, é prazeroso. E hoje eu me arrependo muito da época que eu passei no mundo, perdendo o que Deus tem aqui na casa dele para nos mostrar. E graças a Deus, Deus vem me honrando nosso casamento, depois de tudo que a gente passou, e a gente só tem motivo mesmo de agradecer por tudo, e agradecer também Joel, porque ele nos ajudou muito, né, em tudo, e agradecer por tudo. Eu sou grata, e a única palavra que desde quando eu casei é gratidão, gratidão, porque eu nunca imaginaria que hoje eu estaria casada com 23 anos, uma pessoa que não queria nada, e hoje eu só quero servir e ser fiel ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade, né? Agradecemos. Vamos cantar só um louvor para não